chegamos no módulo mais esperado do curso, em que agora de fato a gente começa a conversar sobre investimentos. Até agora, a gente conversou bastante sobre conceitos sobre a nossa moeda, sobre como os políticos impactam o poder de compra da nossa moeda, como funciona o nosso sistema de juros, juros simples, juros compostos, um pouquinho sobre matemática financeira, séries de pagamento. Fizemos um diagnóstico das suas finanças pessoais e agora a gente pode conversar sobre investimentos. Lembrando que nesse curso a gente está focando nos investimentos financeiros. São aqueles em que a gente vai fazer em produtos oferecidos pelo mercado financeiro. Existem vários outros tipos de investimento e isso aqui eu não estou levando em consideração nesse curso. Você pode, por exemplo, investir na sua carreira, fazer um curso técnico, um curso profissionalizante, adquirir uma nova habilidade. Você pode comprar novos equipamentos para a sua empresa ou para o seu trabalho. Existem uma série de investimentos a nível pessoal que você pode fazer. Inclusive, talvez seja interessante você fazer esses investimentos a nível pessoal ou priorizar esses investimentos a nível pessoal antes de se preocupar tanto com investimentos financeiros. Os investimentos financeiros eles são importantes na ótica de médio e longo prazo. Se você tem pouca renda, se você recebe pouco, talvez seja melhor, antes de se preocupar em como investir, se preocupar em ganhar mais. Mas beleza, vamos entrar aqui no módulo sobre investimentos financeiros. E esse módulo aqui ele vai ser dividido em duas grandes partes, assim como são os investimentos divididos. A gente vai falar sobre renda fixa e sobre renda variável. Agora, a gente vai conversar sobre renda fixa. Então a gente precisa de entender alguns conceitos sobre esse tipo de investimento e também o principal engano sobre esse tipo de investimento. E eu já posso te falar agora, antes de começar a aula, qual que é o principal engano sobre renda fixa. O principal engano é achar que a renda fixa ela é super fixa e que a renda fixa é um investimento que não oscila e que a renda fixa é algo que é seguro. A gente precisa de conversar sobre isso aqui porque não é bem assim que o nosso sistema funciona. Então qual é a definição de renda fixa? Renda fixa é sempre que existe no momento da contratação daquele investimento condições já acertadas entre quem está investindo e quem está recebendo aquele investimento. E essas condições acertadas, essas regras que são estabelecidas no momento do investimento, fala principalmente sobre duas variáveis, sobre qual será a rentabilidade daquele produto e qual será a liquidez daquele produto. Vamos olhar para essas duas coisas. Rentabilidade. Isso aqui pode ser pós-fixado ou pré-fixado. Exemplos, você pode fazer uma aplicação e ela vai te remunerar 12% ao ano. É uma rentabilidade que está pré-fixada, você já sabe qual vai ser a rentabilidade total ao final do seu investimento. E ela pode ser pós-fixada também, atrelada a alguma coisa, como por exemplo a inflação. Você vai ter um ganho aqui nesse seu produto de IPCA mais 6%. Ou seja, ao final de cada ano, olha para qual foi a variação do IPCA daquele período, acresce 6%. Ou ao final do período do seu investimento. E aí a gente entra na nossa segunda variável, que é a liquidez. A liquidez no mundo dos investimentos quer dizer quando você vai ter o seu dinheiro de volta. Então, se você está fazendo uma aplicação que tem liquidez de 1 ano, significa que você tem que investir e você não vai ver o seu dinheiro durante o próximo ano. O seu dinheiro está preso naquela aplicação, né? Preso entre aspas. Mas a liquidez de 1 ano te impede de resgatar aquele investimento. A liquidez é combinada no momento de contratação. Existem aplicações com liquidez diária, em que você pode solicitar o resgate todos os dias, aplicações com liquidez anual, aplicações com liquidez de 5 anos. Existem alguns títulos do Tesouro Público que a gente vai ver que tem vencimento em 2055. Isso tudo é a liquidez combinada. Se você segurar o título até o vencimento, você não terá surpresas quanto à rentabilidade e quanto à liquidez. Isso que renda fixa quer dizer. Quando você contrata aquele investimento, você já tem essas regras estabelecidas no momento do contrato. E existem várias coisas que se encaixam dentro da renda fixa. A gente vai estudar algumas coisas dentro da renda fixa. Só para listar alguns aqui, a gente tem título de dívida pública. Esse ponto aqui a gente vai estudar com mais detalhes ainda nessa aula. Existe títulos de crédito privado, existe certificado de depósito bancário, existe letra de crédito imobiliário, letra de crédito do agronegócio. Quer dizer, existe uma variedade de produtos que se encaixam aqui dentro de renda fixa. Mas não dá para afirmar que a renda fixa, por causa desses vários produtos,
é segura, é um instrumento seguro. Porque, como eu te disse, no momento da contratação você combina a liquidez e a rentabilidade. Existe, por exemplo, um tipo de investimento que chama debenture. Debenture é quando você empresta o seu dinheiro para uma empresa, para uma grande empresa. Imagina que tem uma empresa, uma concessionária que tem o poder de uma rodovia, que vai fazer uma obra de duplicação, vai instalar um pedágio ali e ela emite uma debenture. É um título de dívida. A gente vai ver mais com detalhes como é que isso funciona, mas a debenture é um título de dívida privado. Ela emite isso para o mercado, as pessoas podem comprar pedacinhos dessa debenture e ao final do vencimento, a empresa que emitiu a debenture vai restituir às pessoas que compraram aqueles títulos em primeiro lugar, acrescido com juros. É um título de dívida, durante alguns anos a empresa vai carregar esse título, vai chegar no vencimento e ela devolve, conforme regras da renda fixa, com liquidez e rentabilidade estabelecidas no momento em que a empresa emitiu a debênture. Beleza, muito bonito isso, mas você concorda comigo que tem várias coisas que podem acontecer com essa empresa no meio do caminho? O preço do petróleo pode subir muito e dificultar a obra de pavimentação dessa empresa, já que o petróleo é um dos principais insumos de produção para o asfalto. Pode chegar lá na frente e perceber que o fluxo nessa rodovia não é o esperado quando ela fez o primeiro estudo de viabilidade. Pode chegar lá na frente e essa empresa pode sofrer alguma investigação da Polícia Federal e encontrar contratos inválidos ali e perceber que não tem mais andamento. Tudo isso é coisa que já aconteceu no passado. Então, pode ser que chegue no vencimento desse título de crédito privado, dessa debenture, e a empresa não consegue honrar os seus investidores de volta, ela não consegue pagar de volta os seus investidores. Então, dá para afirmar que a renda fixa é algo que é seguro? Não, não dá para afirmar. Renda fixa é um tipo de investimento em que você tem, no momento da contratação, combinado qualquer liquidez e qualquer rentabilidade. Mas isso não te isenta de riscos. Quem está emitindo esses títulos ainda tem que honrar o pagamento desses títulos. Isso não isenta o investidor de riscos. Agora que já ficou claro esse conceito de renda fixa, vamos olhar para o nosso principal tipo de investimento nessa categoria, que são os títulos de dívida pública, especialmente a dívida pública federal. No Brasil, a gente só tem mercado aberto para os títulos da dívida pública federal. A gente não tem esse mercado tão amplo, na verdade a gente nem tem um mercado para dívidas municipais e dívidas estaduais, a gente olha somente para as dívidas federais. O que acontece? O governo ele precisa de fazer investimentos, ele precisa de abrir escolas, construir hospitais, construir pontes, construir novas rodovias, ele precisa de fazer investimentos. E aí, de um lado, o governo recebe o seu dinheiro principalmente por meio dos tributos e ele precisa, com esse dinheiro que ele recebeu dos tributos, pagar suas despesas correntes. O que são as despesas correntes? São as despesas do dia a dia. Pagamento de pessoal, pagamento de operação, de tudo isso que está acontecendo, pagamento previdenciário. E além disso, o governo também precisa de fazer seus investimentos. A gente chama isso de despesas de capital. Despesas de capital são os investimentos que o governo faz que beneficiam não somente a geração presente, mas também as gerações futuras. Por exemplo, quando o governo constrói uma escola, não são apenas aqueles primeiros alunos que vão receber esse benefício, né? Quando o governo constrói uma escola, essa escola vai continuar existindo por gerações e gerações e muitas crianças no futuro ainda serão beneficiadas por essa escola. Então a construção da escola entra na categoria de despesas de capital. Mas agora que a escola está construída e essa escola precisa de contratar professores, essa escola precisa de material didático, essa escola precisa de material de higiene, precisa de contratar uma empresa terceirizada para fazer a limpeza. Essas outras despesas de manutenção e operação dessa escola entra como despesas correntes. Entender a diferença entre despesas de capital e despesas correntes é muito importante para a gente entender como funciona a nossa dívida pública. Na Constituição de 1988, o legislador criou a regra de ouro. O que é a regra de ouro? A regra de ouro fala que o governo pode se endividar somente para o pagamento de despesas de capital. O governo pode emitir títulos de dívida somente para despesas de capital, não para despesas correntes. Essa é a regra de ouro. Essa regra de ouro foi criada porque a gente, quando escreveu a Constituição de 1988, estava vindo de um período altamente inflacionário. E aí, como forma de tentar conter a inflação no nosso país, o legislador escreveu algumas coisas tentando conter isso.
mas é uma tentativa bastante frustrada, porque o texto da nova Constituição ele é também altamente inflacionário. Se você quiser estudar mais um pouco sobre esse tema, como a nossa Constituição atual cria problemas econômicos para o Brasil, eu vou colocar aqui a sugestão de um livro que é do Roberto Campos. Roberto Campos, na época, ele era um grande intelectual, se eu não me engano, ele foi um diplomata do Brasil também, e ele também é avô do nosso atual presidente do Banco Central, que é o Roberto Campos Neto. Ele escreveu um livro analisando a Constituição de 88, e ele escreveu esse livro na época em que a Constituição estava sendo escrita, e ele critica o texto novo e fala que o texto anterior, que era a Constituição escrita pelos militares, ela tinha umas coisas erradas, principalmente a criação desse poder absoluto, o poder ditatorial, que bastava ser corrigido. Se corrigisse o texto anterior, tirando esses grandes poderes que os militares tinham, o texto já estava resolvido, mas como a gente veio numa onda de vingança, a gente acabou escrevendo um novo texto, e esse novo texto causa problemas para nós até hoje. Eu sugiro a leitura para você se você quiser aprofundar nesse tema. Mas beleza, vamos voltar aqui para a nossa aula. Como o governo gasta o nosso dinheiro? Principalmente por meio de despesas de capital e despesas correntes. Essas aqui são as duas grandes categorias do gasto público. E como é que o governo recebe o dinheiro? Principalmente por meio dos nossos tributos e contribuições previdenciárias. Então, no mundo ideal, o que a gente paga para o governo em tributos e também contribuição previdenciária seria o suficiente para o custeio dessas outras duas coisas, despesas de capital e despesas correntes, né? As duas colunas iriam ser iguais, mas não é isso que acontece na prática. Na prática, a gente tem despesas correntes muito altas e, como via de regra, as nossas despesas de capital elas não são tão altas assim, porque não sobra tanto dinheiro assim. Então, como a gente tem uma coluna de despesas maior do que a nossa coluna de receitas, a gente tem que complementar a diferença entre receitas e despesas. Lembrando que a gente pode complementar somente as despesas de capital. E aí, como é que a gente complementa? Por meio da emissão de títulos de dívida. O governo se endivida, ele cria títulos de dívida e coloca isso à disposição do mercado. As pessoas podem adquirir títulos de dívida do governo para o vencimento no longo prazo ou para o vencimento no curto prazo. O título com a liquidez mais curta do Tesouro, disponível para que a gente compre, tem um vencimento em 2024. O que é isso? O governo ele se endivida, ele emite títulos de dívida e fala assim, pessoal, quem quer comprar? São títulos com diversos vencimentos e títulos com diversos tipos de rentabilidade. Tem títulos pré-fixados, com valor fixo de quanto você vai receber lá no vencimento, e tem títulos pós-fixados, vinculados com a inflação. Atualmente, os títulos eles são vinculados somente ao IPCA. No nosso passado, a gente tinha títulos vinculados também ao IGPM. E quando vincula ao IGPM, a gente já sabe que o IGPM é muito maior do que o IPCA e isso acabou ficando caro para o governo. O Tesouro não emite mais títulos vinculados ao IGPM, aquele indicador de inflação da FGV. O Tesouro emite títulos de dívida somente vinculados ao IPCA. Então, o governo vai lá e emite os títulos de dívida. Lembrando que os títulos de dívida eles só podem ser utilizados para o pagamento das despesas de capital. O que são as despesas de capital? Investimentos, inversão de capital e amortização da dívida. Investimentos é quando a gente constrói uma escola, como eu acabei de falar. Inversão de capital é quando o governo faz um investimento também, mas de outra maneira, como por exemplo, investimento dentro das suas próprias estatais, ou então a reforma de uma escola. Não é uma categoria de investimento, mas é separado. E o terceiro é a amortização da dívida. O governo pode emitir títulos de dívida para pagar dívidas que estão vencendo, dívidas anteriores que estão vencendo. Ele pode usar para amortização. Ele não pode usar para pagamentos de juros. A gente chama esse procedimento de rolagem da dívida, que é quando o governo emite um novo título para pagamento do principal do título anterior, somente a amortização, não pode usar para pagamento de juros. E de maneira prática, sempre que o Tesouro emite títulos de dívida, ele está comprometendo os rendimentos das futuras gerações também. Ele usa isso para fazer investimentos, mas ele também está comprometendo o rendimento das futuras gerações, porque a gente está pegando um dinheiro para o presente e quem paga essa conta no futuro serão as futuras gerações, tanto por meio dos juros que tem que acontecer e também por meio da dívida que tem que ser quitada, né? As duas coisas, o principal a amortização e também os juros. Uma hora essa dívida tem que parar de rolar.
Então, as futuras gerações têm que pagar por isso. Então, vamos voltar para os nossos investimentos aqui em títulos de dívida pública. Nós temos a opção de emprestar o nosso dinheiro para o governo brasileiro. Se a gente entra no site do Tesouro Direto, lá tem várias opções de títulos. Se você tem uma conta no banco, lá tem várias opções de investimento também. Também numa corretora de investimentos. Você pode emprestar o seu dinheiro para o governo brasileiro. E aí o governo brasileiro ele se compromete a te pagar com tal liquidez e com tal rentabilidade. A gente costuma dizer que os títulos de dívida públicos de determinado governo são o que há de mais seguro dentro da economia deste país. Por que isso acontece? Porque dificilmente o governo vai te dar o calote. Dificilmente o governo dá o calote na dívida interna. Por quê? Porque na pior das hipóteses, o Banco Central emite mais notas de real brasileiro e usa essas novas notas de real brasileiro para te restituir. Claro que quando ele faz isso, o valor do real brasileiro vai lá para baixo, mas você não está tomando um calote. O efeito da inflação, como a gente viu, acontece na economia como um todo, não acontece exclusivamente para você. Então, os riscos do calote da dívida interna no Brasil, eles são mínimos, eles são quase desprezíveis. Então é por causa disso que investir em títulos de dívida do governo federal é uma coisa que tem um risco relativamente baixo. Como eu te falei, normalmente a liquidez desses títulos ela é mais longa, porque o governo também faz investimentos desse tipo. São investimentos que retornam bem aos pouquinhos. Por exemplo, construir uma nova rodovia. Aquilo lá é uma coisa que gera retorno, porque vai ter mais veículos andando ali, vai ter mais imposto sendo recolhido ali, mas é uma coisa que acontece no longo prazo. Então, por causa disso que normalmente os títulos de dívida públicos têm um vencimento longo. Se você carregar esse título até o final, você vai receber o que foi combinado lá atrás. Mas pode ser que no meio do caminho você queira desistir do carregamento desse título. Olha, eu não quero mais carregar esse título até 2055. O que eu posso fazer? Existe um mercado de recompra desses títulos aqui no Brasil. Você pode vender seu título de volta para o Tesouro ou no mercado aberto. Mas quando você decide vender seu título de volta antes do vencimento, você vai sofrer com a marcação a mercado do seu título. O que isso quer dizer? Os títulos eles têm uma taxa de juros e essa taxa de juros vai acompanhando esse título até o seu vencimento. Mas as perspectivas sobre a nossa economia elas mudam quase que diariamente. Existem esses ânimos que acontecem na nossa economia. Uma hora a gente acha que vai decolar, outra hora a gente acha que vai cair, uma hora a gente acha que vai explodir de bom, outra hora a gente acha que vai explodir de ruim. A nossa economia e a nossa sensação sobre a economia muda muito. Então, a perspectiva do investidor sobre o que vai acontecer no futuro também muda muito. Então, por exemplo, agora eu acho que em 2055 vai ser um excelente negócio estar no Brasil. Pode ser que daqui a um mês eu já pense, bem, 2055 pode ser que não tenha mais ninguém aqui no Brasil. Então, o que acontece com o título que está vencendo lá em 2055? Ele oscila para baixo. O título com vencimento longo, ele sofre oscilações de mercado diariamente. Mas essas oscilações de mercado elas não são importantes para você que decide manter o título na sua carteira até o vencimento. As oscilações de mercado elas só são importantes no momento em que você decide fazer a marcação a mercado do seu título. Marcação a mercado é uma antecipação do vencimento, é quando você decide vender de volta o seu título ou vender para uma outra pessoa o seu título. Isso que quer dizer marcação a mercado. Então, isso aqui serve para mostrar que a renda fixa não é fixa. A renda fixa varia. E como eu tenho discutido com você nesse curso, nós, na nossa vida pessoal, também estamos submetidos a vários ciclos econômicos dentro da nossa própria vida. Várias coisas podem acontecer dentro das nossas próprias finanças pessoais. Às vezes a gente perde um emprego, às vezes existe um imprevisto familiar, às vezes acontece alguma coisa em que a gente precisa de dinheiro. Então, se você tem um título com um vencimento tão longo na sua carteira, pode ser que em algum momento no meio do caminho você precise daquele dinheiro. E esses títulos que sofrem grande marcação a mercado pode te obrigar a fazer um resgate no pior momento possível. Então, mais para frente a gente vai montar uma carteira de investimentos, mas eu não gosto de ter títulos com liquidez tão longa. Eu não gosto de ter algo que só funciona no longo prazo. Eu acho que isso não serve para os meus propósitos de investimento. Na próxima aula, a gente vai discutir um pouco sobre como funciona o mercado de renda fixa agora dentro do sistema bancário, o mercado de renda fixa de crédito privado. Bora para a próxima aula.